A gente caminha numa estrada, né? Há muito tempo, aonde a gente precisou que esses mestres nos mostrassem o caminho, né? Só que a gente confundiu muitas coisas e que ok também, né? Ok. Eu sempre acredito que quanto humanidade, né? A gente sai de um caminho de uma criança que aprende a caminhar até o momento em que você passa a caminhar, e nesse tempo onde a gente não caminha para caminhar, a gente precisava dos mestres para segurar nossa mão, para dizer o que tem que ser feito. Só que agora nossas perninhas já estão mais fortes, né? E a gente já pode tomar as nossas direções. A gente já cresceu, né? Então a gente pode sim se inspirar nas pessoas, a gente pode se inspirar, mas existe um guru interno dentro da gente que nos dá a direção. E uma coisa que a gente precisa sempre compreender, né? E assim, você pode ouvir esse mesmo assunto falado por N vertentes, de N formas, é que o universo, ou o divino, ou Deus, como você queira tratar, né? Dá pra gente aquilo que a gente acredita. Então a nossa crença, o que a gente acredita que é possível pra gente, a nossa crença, o quanto você tá aberto, tá? Quanto você tá conectado, o quanto você tá aberto para as bênçãos do universo, é quanto o divino te dá. Então, na verdade, não é um homem misericordioso que está em cima de uma nuvem, julgando os bons e os maus. Isso é regra dos homens, né? Que está caindo também, né? Mas tem um guru interno que rege a bênção dentro da gente. As bênçãos da nossa vida, elas já estão aqui. O universo já derrama bênçãos na nossa vida todos os dias. Quando você acorda, você tem um campo de infinitas possibilidades, de milagres abertos para você. Só que esse milagre só adentra o espaço do seu ser quando você acredita que aquele dia é um dia de milagre. Quando você se abre à força divina, e a cada nível, a cada célula do seu ser, você sabe que aquele dia é um dia onde você vai abrir as suas portas para que essa bênção aconteça. Independente de qual seja a vida, o nosso estado interno define o quanto essas bênçãos adentram a nossa história. Por que as pessoas revolucionam a vida? A partir do momento em que elas revolucionam o olhar de si mesma, a forma em que elas veem o mundo, a forma que elas veem a vida delas, ou quanto é possível acontecer coisas na dinâmica da história e da vida. Por que elas revolucionam? Porque a porta se abre. Porque essa porta, quando ela se abre, não tem quem feche. Então, se eu acredito hoje, eu estou vivendo uma vida difícil, eu estou vivendo uma vida onde só coisas ruins estão acontecendo, a minha porta dos fundos está aberta, né? Por quê? Eu estou deixando a porta dos fundos entrar toda a energia que eu estou me conectando. Então, em algum nível, se está tudo ruim, é porque aqui dentro está tudo ruim também. E, gente, isso é conhecimento primário. É primário. Todo mundo fala exatamente isso, né? O que eu vibro, o que eu acredito, o que está dentro de mim, é aquilo que eu recebo, né? Só que ainda assim, a gente está vivendo um momento onde a gente quer, a qualquer custo, responsabilizar os outros pela porta que eu abri. E não tem o outro nessa história. A gente tem vibrações. Ao mesmo tempo, simultâneo, nesse exato momento, eu tenho possibilidades fantásticas de milagres, de coisas extraordinárias para mim. E simultâneo a isso, eu tenho a porta dos fundos, né? Que eu tenho uma grande possibilidade de só porcaria acontecer na minha vida, de eu só atrair o cão chupando manga, o corvo no ombro. Eu tenho essa possibilidade e elas estão simultâneas aqui. Dentro dessa história, desde o momento em que você abre os seus olhos, desde o momento em que você escolhe, porque a gente escolhe a todo tempo, quais são as primeiras informações que você recebe na sua manhã, desde o momento em que você dá
atenção os primeiros pensamentos de bem e mal, disso, daquilo, de dia punk ou de dia bom. Isso tudo é a escolha que você está definindo. Então a gente volta ao que eu comecei a falar lá no início. Deus nos dá apenas aquilo que a gente acredita. Volta a esse ponto. Deus me dá no meu dia aquilo que eu me abro e me conecto. Então esse piloto automático, ele vai acontecendo e a gente vai nessa zonzeira, nessa distração, sabe? E vivendo por viver, e a gente esquece das grandes bênçãos que a vida nos traz. Essa semana eu tratei tão fortemente essa história do medo, do quanto o medo, ele nos paralisa, ele nos cega, ele nos coloca dentro de uma redoma, onde a gente não consegue ver nada, absolutamente nada. A gente vai mudando o giro, né? A gente vai criando só novas histórias para desembocar a mesma coisa, o mesmo padrão, a mesma forma de ver a vida. E de repente eu finalizo a semana, porque o que eu tô falando aqui complementa o que eu falei em todos os outros dias. Complementa o que nós conversamos ontem, o que nós conversamos ontem. Se eu partisse agora, faria sentido esse viver por viver? Se eu tivesse nesse momento só mais um dia de vida, você ia ficar remoendo? Você ia ficar arrastando corrente, falando mal do vizinho? Você ia? Ou você ia aproveitar como se não houvesse amanhã? Você ia viver aquele dia mais extraordinário da sua vida? E por que que a gente tem que tomar essas decisões? Porque a gente está no momento de despedida, de escassez, de estar acabando isso. Por que que a gente só valoriza quando a gente está prestes a perder? Por que que a gente só dá valor para as coisas? Realmente, quando a gente só dá visão, quando a gente só dá valor para as coisas mais lindas da vida, quando a gente está ali a um passo de perder. Por que que é tão chocante quando eu falo, e eu estou repetindo isso a semana inteira, né? Porque eu quero chocar mesmo. Eu quero enfiar aquele garfinho na bunda de vocês. Para dizer assim, e se eu morresse amanhã? Quais as escolhas eu teria agora? Percebam que essa pergunta intrigante, que eu tô fazendo ela a semana inteira para vocês, intrigante, né? Ela leva a gente a um estado muito mais profundo de conexão com a verdade que é dentro da gente. Se eu vou morrer amanhã, eu quero aproveitar, eu quero fazer tudo que eu não fiz. Quantos filmes e histórias são fantásticos a gente ver, né? Eu vi um filme que eu não consigo me lembrar o nome, que um amigo leva o outro amigo que está no estado terminal para eles fazerem juntos tudo que esse amigo não fez. Porque ele vai partir, né? Então eles têm que aproveitar o máximo possível da vida, porque a gente vai deixar esse plano. Gente, por quê? Por que a gente já não começa agora? E de repente a gente começa a manifestar o extraordinário na nossa vida. Por quê? Porque você está vivendo pela primeira vez. Por que você está vivendo? Porque você vai morrer? Então a gente só faz contato com a vida a partir da morte? Quando a gente começa a estar de frente com algo que vai morrer? A gente só faz contato com a vida, a gente só passa a valorizar o respirar quando eu deixo de respirar? E a gente começa a perceber o quanto... É Antes de Partir o nome do filme? Isso, gente, é esse filme mesmo. Ele é antigo, né? Esse filme é muito... Ele trabalha muito essa questão de... Peraí, gente, que escolhas eu tô fazendo agora? Será mesmo que eu tenho que fazer tudo só na hora de eu ir embora? Porque alguém ensinou pra você que você tem que. Não, olha, a vida, pra ser vivida, você tem que fazer seus cursos. Aí você tem que fazer a faculdade. Aí quando você terminar a faculdade, você já tem que estar namorando, tá? Porque daí você vai casar. Porque como assim uma pessoa que começa a vida profissional já não tá engatilhado pra casar?
Porque daí tem que casar em seguida. E se você casar, você não pode ficar muito tempo vivendo o seu love casamento a dois. Você tem que ter filho. E daí, quando você tem o primeiro filho, você tá grávida do primeiro filho, mas você já tá pensando em outro, você quer ter mais filho? Aí você tá com o de colo, você vai ter mais filho? É, porque não dá pra ficar em um. É muito triste uma criança sozinha. Você tem que ter outro filho. Aí tá. Aí você comprou a sua casa própria, aí agora você tem que comprar uma melhor. Agora você tem que... E quando a gente para olhar pra esse tem que, quantas histórias... Dentro dessas nuances da vida, talvez essa alma não venha com o propósito de casar. Talvez essa alma não venha com o propósito de ter uma vida linear. No trabalho, lá o bonde firma, né? E daí como é que fica? Tudo bem, tem aqueles que vieram, tá tudo certo pra quem veio. Mas e pra quem não veio? E esse bando de tem que na vida rouba a vida. Simplesmente rouba a vida. E a gente volta a se perguntar, o que eu tô fazendo aqui? Porque tem muitos momentos da nossa vida que essa pergunta vem, ela vem muito forte. Um tempo que eu digo que são os anos crísticos, né? Dos 30 aos 33 anos, é um ano de grande revolução. Grande revolução. Que essas perguntas, elas vêm muito fortemente à tona, né? Alguns dizem que é a crise dos 30, mas a gente tem uma virada, a gente tem um momento de conexão com a alma, como se o céu e a terra estivessem mais próximos, né? Nesse período da nossa vida, a gente tem um despertar. Peraí, o que eu tô fazendo essa coisa? O que eu vim fazer aqui, gente? Pelo amor de Deus, sou mais um ou eu vim fazer alguma coisa? O que eu tô fazendo aqui? E quando a gente não olha para essa... essa pergunta pode ser abafada embaixo do travesseiro na noite mal dormida, que no outro dia eu finjo, visto, né, o meu macacão de normose, e eu vou viver a minha vida como disseram que tinha que ser, só que chega um momento, gente, que a pergunta volta. E se a pergunta não for respondida com 30, com 50 ela volta. E quando ela volta, ela vem com doença, ela vem com várias outras informações juntas. Por quê? Porque quando a gente veste um macacão da normose, aquele que ofereceram pra gente, contando pra gente que você seria feliz um dia, eles esqueceram de dizer pra você que felicidade, ela só é vivida no tempo presente. Que a gente só consegue ser feliz, de verdade, quando você vive aquilo que está aqui pra você, nesse momento. Com as escolhas que você fez agora. Então, eu rezo pro divino, para que o divino me mande abundância, mas eu estou escasso. Que porta aberta é essa? Eu peço pro divino para que meus negócios vão bem, só que eu tô dando energia pro outro ficar rico. Vocês compreendem isso? E a pergunta de retorno do divino: meu filho, abra a porta que eu te dou tudo. Você é filho do dono do mundo, do dono de tudo, do ser mais abundante. E essa energia, ela circula no seu corpo todo. A abundância é um dom divino. Não existe nada mais espiritual do que o fluxo, do que a abundância, do que você vive. Isso é sagrado. Porque é o Deus manifestado dentro da gente. Quando a gente começa a caminhar e sentir a abundância dentro da gente, isso é espiritual, isso é divino. Quando eu coloco os meus dons a serviço, quando eu sinto a alegria de viver, quando eu saio desse bando de lixo que a gente botou na cabeça do macacão da normose, que um dia eu vou ser feliz quando eu tiver a casa própria, que um dia eu vou ser feliz quando eu casar com aquele homem que eu projetei na infância, loiro do olho azul, bem sucedido, com carrão, que faz tudo pra mim. Meninas, esse homem não existe. O príncipe não existe. Aqui só tem ser humano em desenvolvimento nessa terra. Talvez em outros mundos ele possa existir, mas nessa aqui não. Talvez ele possa existir com o macacão do príncipe, mas lá dentro tem um ser humano que está em desenvolvimento. E a gente vai ser feliz um dia, né? Sabe quando? Nunca. Triste notícia. Nunca.
Enquanto você achar que você vai ser feliz quando você não vai ser feliz. Essa é a notícia que eu te dou hoje. Porque o divino te dá aquilo que você acredita. Porque a tua porta aberta é a sua felicidade. Quando você acha que você vai em algum momento ser feliz, mas não sabe sentir aquele sol gostoso da manhã que toca a sua pele. Quando você não sabe respirar e sentir a bênção que é aquele vento gostoso que toca o seu rosto. Do quanto é maravilhoso respirar. O quanto a gente, independente se a gente é gordo, magro, bochechudo, enrugado, a gente pode vestir esse corpo saudável, com força. Como é bom estar aqui e sentir a vida que pulsa dentro da gente. Isso é felicidade. Aí vamos para aquele filme Soul, que eu acho genial a gente começar a plantar esse tipo de semente na cabeça das nossas crianças. E se meu propósito for caminhar? Para quem viu o filme vai entender o que eu tô falando. E se meu propósito for sentir o gosto das coisas? Como é maravilhoso sentir o gosto. Como é maravilhoso a gente se conectar. Gente, você já se conectou de verdade a cada nível do seu ser em um abraço? Vocês já pararam para sentir o que é o poder de um abraço? Isso é felicidade, gente. Você olhar nos olhos e você ser verdadeiro. De você se colocar como vulnerável e dizer exatamente o que você está sentindo. Me desculpe por eu ter te magoado. Eu não sabia que eu estava te magoando simplesmente porque eu tenho uma incapacidade nesse ponto. Mas eu prometo que eu vou melhorar. Porque o que eu sinto dentro de mim que te magoou me faz crescer. Ai, gente, isso é felicidade. Felicidade é a gente ser quem a gente é. Isso aí, gente, todo mundo fala. Mas será que todo mundo sente? Volta ao que eu falei na segunda-feira. A humanidade está sedenta de sentir. E Deus só dá pra gente aquilo que a gente está aberto para receber. É o Soul, gente, da Disney, esse novo, é desenho. Por que eu achei esse filme fantástico? Eu não falei em live ainda, tá? Porque, gente, a gente não tá falando de um filme, de um cinema alternativo que algumas pessoas vão assistir. A gente tá falando de um filme que uma grande massa vai assistir. A gente tá falando de um filme que tá mostrando o mundo espiritual de uma forma muito bonita. Muito lúdica, muito legal, mas com uma fidelidade na informação muito legal. Ali, gente, eles estão mostrando o conselho kármico, ali eles estão mostrando as colônias, né? Que eles chamam de escola da vida, que são os lugares aonde a gente vem. E a coisa mais linda do mundo que eles mostram ali é essa relação da gente com o nosso propósito. E a gente fica, às vezes, correndo atrás de algo que já tá aqui. E a gente deixa de viver o agora, a gente deixa de viver o dom da vida. A gente deixa de viver a essência do que é esse propósito. Semana que vem eu aprofundo o assunto propósito. Mas só para deixar uma gotinha, porque a gente já vai entrar na meditação aqui, uma gotinha, né? Propósito é a nossa ferramenta. Então é aqueles dons que a gente veio e que a gente carrega. E a gente tem muitos, a gente não tem um só. Propósito não é o seu trabalho. O seu trabalho hoje é a forma em que você pode manifestar o seu propósito, mas não necessariamente é o seu propósito. Então, pensem comigo. Se o meu trabalho não é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui? O seu trabalho, a sua vida íntima, a sua vida em família, a sua vida em amigos, a sua vida é a manifestação do seu propósito. Quando a gente não consegue entender esse ponto,
Que eu não manifesto o meu propósito só no meu trabalho, mas eu manifesto na família, mas eu manifesto em tudo, porque são as nossas ferramentas. Aí eu entendi o propósito. Eu aprofundo esse assunto na semana que vem, prometo, tá? Porque tem todo um caminho onde a gente vai conseguir aprofundar a raiz dessa caixa de ferramentas. E quando esses dons divinos, né, que a gente ganha, eles estão a serviço do outro, eu estou no meu propósito. Conseguiram compreender? Aí por isso eu volto lá no soul. E se meu propósito for caminhar? Não! Caminhar é coisa que todo mundo faz. Gente, será? Não é para quem não caminha. Que talvez sonharia em poder correr e sentir o vento no rosto. Ai, gente. Quero só emocionada e conectada de todo o coração dizer que a gente não tem que esperar alguma coisa muito grande acontecer pra gente deixar Deus entrar na nossa vida, pra gente acreditar em dias melhores, pra gente acreditar que a gente pode agora fazer diferente ali naquilo que você faz. Se hoje, nessa sexta-feira, tá, você pegar e tratar todo mundo e fazer tudo como se fosse a última vez, como se você deixasse a terra amanhã, você tratasse todas as pessoas bem, você esquecesse todas as mágoas, você fizesse a melhor comida do mundo para sua família, hoje um banquete, você usasse aquela louça que está guardada lá no estante para o dia da visita, você comprasse os melhores ingredientes e não o baratinho porque é todo dia, você servisse aquele banquete comemorando a vida com a família. Se nessa sexta-feira, a cada pessoa, se você trabalha com pessoas, que sentar na sua frente, você dá o seu melhor. Você dá um bom dia sorridente, contagiando essa pessoa com seu amor. Você tá no teu propósito. Faça isso, experimente o que eu tô falando. Porque quando a gente faz isso uma vez, e a gente sente essa energia chegar no outro, é viciante. Sentir isso é viciante, você não quer mais outra vida. Sabe aquele dia que você acorda arrastando a corrente? Você não quer nunca mais. Eu não admito mais arrastar a corrente, porque eu já senti o que é o outro lado. Eu não nasci para arrastar a corrente. Eu não nasci para corvo pousar no meu ombro e eu espraguejar a vida pelo dia inteiro. Eu não nasci para isso. Porque eu já senti como é o outro lado. É viciante sentir isso. Sabe por que é viciante? Porque esse é o nosso estado original. E tudo que é o contrário disso não é. Lá é o esforço. Lá é difícil. Sim, é muito difícil. Muito mais difícil do que ser feliz, do que fazer os outros felizes, do que ser autêntico, do que ser quem você é de verdade, do que você dá o seu melhor como se amanhã você morresse. É você arrastar a corrente. Porque para arrastar corrente, você tá tendo que ir contra quem você é. Então você tá tendo que ganhar uma energia extra aí, né? Para arrastar a corrente. Nesse estado aqui, a gente ganha energia porque a gente é essa abundância que transborda. E é isso. Só isso. Deus dá aquilo que a gente está aberto. Finalizando. Vamos para a meditação? Gratidão, gente. Que a gente possa ser cada vez mais verdadeiros, intensos, fortes. Que cada vez mais a gente pare de ficar dando poder para o outro e a gente faça a nossa parte. Que a gente faça aquilo que é nosso. Que a gente possa botar nossa força na nossa história, na nossa vida, criando abundância para você. Seja esse guru, mestre que você tanto busca aí dentro de ti.